Graça e paz, uma chuvarada de bênçãos sobre sua casa e sobre ti. Série 6, devocional de hoje, é a devocional de número 28, falando sobre códigos para cura e prosperidade. Dentro desse tema, falar sobre a economia do céu, quando a provisão divina ultrapassa a lógica. Nós vamos ler juntos o texto de Mateus 15, 29 e 32, que diz assim: Jesus, partindo dali, veio ao mar da Galileia e, subindo a um monte, assentou-se lá, e vieram a ele grandes multidões, que traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os lançaram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava a Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Você já experimentou situações em que simplesmente não havia mais soluções humanas ou solução humana? Situações em que você disse: foi só por Deus. Momentos em que contas foram quitadas, enfermidades desapareceram, portas se abriram e você só conseguiu dizer: foi um milagre. É por isso que eu afirmo: o milagre é como uma moeda celestial que quita nossas necessidades aqui na terra. Essa é a moeda que não é feita de ouro ou prata, mas de graça, de poder vindo do alto. É a manifestação do reino de Deus no caos das nossas limitações. E não estamos falando de irresponsabilidade ou má administração. Nós estamos falando daquelas situações onde, apesar de tudo ter sido feito corretamente, somente a intervenção divina pôde mudar o rumo da história. Talvez você esteja ouvindo isso agora, precisando exatamente de um milagre, uma cura que os exames dizem ser impossível, um livramento financeiro, uma reconciliação improvável, um recomeço inesperado. E eu quero lhe lembrar, Deus ainda opera milagres. Isaías 43, 13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Milagres são muitas vezes respostas invisíveis a necessidades visíveis. Já pensou no valor de um tratamento oncológico? Ou em quanto custa hoje realizar uma grande celebração familiar? Muitas pessoas já testemunharam o suprimento sobrenatural em ocasiões como essas, quando disseram: não sei como, mas tudo foi pago. E mais, sabemos que nossa renda nem sempre é compatível com a vida que conseguimos viver. Como explicar isso? Como manter filhos estudando, contas em dia, armários cheios e paz no lar? É um milagre, a ação invisível de um Deus que provê onde não há. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para que todo sempre. Amém. Efésios capítulo 3, versículo 20,
e o 21. Quando nós olhamos para a segunda multiplicação dos pães e peixes, registrada em Mateus 15, vemos mais do que apenas uma refeição compartilhada. Ali está uma aula prática de como o céu responde às carências humanas. Na primeira multiplicação, Jesus atende o povo judeu. Nesta segunda, ele revela sua graça aos gentios. Duas culturas, uma mesma compaixão. Mais do que alimentar corpos, Jesus estava revelando que o reino de Deus está interessado em cada detalhe da nossa existência, físico, emocional e espiritual. Deus é Deus de todos e sua bondade rompe qualquer fronteira. Os milagres de Jesus são aleatórios, não tem intenção, direção e objetivo. Revelar a glória de Deus é beneficiar aqueles que creem. Cada milagre é uma evidência de que quando Deus é glorificado, o homem é alcançado como a provisão, ou com a provisão. Romanos 11:36 diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Portanto, se você precisa hoje de uma intervenção que os olhos humanos não conseguem prever, saiba que a economia do céu ainda está em funcionamento. E a moeda que move essa economia se chama fé no nome de Jesus. Beijo no coração, te vejo no devocional de número 29. Shalom.